Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite, Pai, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de te amar e te servir. Senhor Jesus, obrigado, porque em tudo nós podemos ver a Tua mão. Em tudo, ó Pai, nós podemos ver a Tua graça se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Em tudo, ó Pai, nós conseguimos entender quem Tu és e aquilo que o Senhor espera de nós. E nessa noite, ó Pai, nós pedimos que Teu Espírito Santo comece a revelar o Pai aos nossos corações. Que ao longo dessa mensagem, Senhor, além de tudo aquilo que já foi ministrado por meio do louvor, te agradecemos, ó Pai, porque uma casa que há louvor, é uma casa que louva e reconhece o Teu nome. Obrigado que os filhos dessa casa estão sendo ministrados ali pelos professores, Senhor, do Kids, do Geração. Mas pedimos, ó Pai, que o nosso coração tira todo o peso, Senhor. Tira toda a vergonha. Tira tudo aquilo que nos impede ou nos impedia de chegar na Tua presença como filhos amados. Senhor, o Senhor sabe como foi a semana de cada um. Talvez os desafios que nós iremos enfrentar. Mas tira a angústia dos corações. Tira a angústia das mentes e coloca sobre nós a Tua identidade de filhos e filhas amadas, de um Pai bondoso. É isso que nós oramos, te agradecemos e declaramos que o nosso coração é um lugar fértil para que a Tua palavra encontre em nós, ó Pai, guarida e frutifique em nome de Jesus. Amém. Hoje é a sexta palavra e talvez se você perder alguma delas, eu quero te encorajar ou nas nossas redes sociais ou no nosso canal do YouTube, você ouvir todas as palavras. Porque ao longo dessas 6 semanas, Deus tem falado muito sobre nós, que muitas vezes nós temos uma relação péssima com o teu pai natural. Ou talvez você nem conheceu o teu pai biológico. Ou você foi criado por alguém que exerceu paternidade, mas talvez não reafirmou você como deveria. E ao longo dessas semanas, nós poderíamos falar o resto do ano e mais vários anos sobre a paternidade de Deus. É muito fácil falar sobre paternidade nessa casa, porque nós temos um pai. Nessa manhã nós oramos pela vida do pastor Rude, que é o pastor fundador, que na terça-feira ele comemorou 72 anos. Nessa manhã nós pudemos orar e agradecer esse homem de Deus. Então nós somos uma igreja de paternidade, onde homens e mulheres têm se levantado. Então, se muitas vezes você teve uma péssima ou tem uma péssima experiência com relação à paternidade, Deus quer curar o teu coração. Deus quer te ajudar a você entender que você é um filho e uma filha amada. Que mesmo que teu pai ou tua mãe natural te abandonou, errou com você, você tem um pai espiritual, Deus Pai, que jamais irá errar com você, que te amou, que te formou, que te fez a sua imagem e semelhança, e te criou dessa forma linda como você é. Então, eu quero te encorajar a talvez, ao longo das próximas semanas, se você precisa de ajuda com relação à paternidade, procure um líder dessa casa, procure nós pastores. Todas as terças-feiras nós também temos atendimento psicológico, nós fizemos uma parceria com uma psicóloga cristã, tudo para te ajudar a você entender que você é um filho amado, tudo para você entender que o passado não pode te condenar, que aquilo que o mundo diz a teu respeito é bem menor do que aquilo que o Pai diz a teu respeito. E é muito interessante que muitas vezes nós transferimos essa figura paterna errada para o nosso Pai como Deus. Nós muitas vezes, talvez você veio de uma tradição religiosa que falava que Deus é um Deus carrasco. Deus é o Deus da lei, Deus é o Deus do Antigo Testamento, e Ele é um cara ranzinza que está esperando você errar para Ele tacar um raio na tua cabeça e te fulminar. E nós gostamos muito de Jesus. Jesus morreu na cruz por mim. Jesus é um cara legal. Depois Jesus tudo é a graça. Mas nós esquecemos que foi o Pai que enviou Jesus para morrer na cruz por você e por mim. Foi o desejo do Pai de lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, quando Adão e Eva erram, pecam. Deus começa naquele momento o plano redentivo de enviar o seu Filho para que você e eu pudéssemos hoje ter acesso ao Pai. Então, que o teu coração seja movido para entender que Deus quer se revelar como Pai na tua vida.
É interessante que no Antigo Testamento, nós vemos muito, lá em Gênesis, no princípio, quando tudo começa a ser criado, nós vemos o Deus, né, o Deus Criador, o Deus Elohim, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que viu a escuridão e disse, haja luz, e houve luz. Esse é o Deus Elohim, o Deus Criador. Logo depois nós vemos o El Shaddai, que se manifesta lá para Abraão, eu sou o Deus todo-suficiente. Somente um Deus todo-suficiente pode falar para um senhor de uma avançada idade, sai da tua casa, sai da tua parentela, saia do teu comodismo e vai para uma terra que você não conhece, porque eu supro todas as suas necessidades. Depois lá em Moisés, nós temos o Jeová, que quer dizer o grande eu sou o Deus. Qual é a figura que você precisa? Eu sou o Deus que manifesta e tira o povo de Deus lá do Egito e atravessa. E especialmente no Antigo Testamento nós vemos vários nomes redentivos de Deus. Alguns deles é Jeová Jireh, o Deus que provê. E como nós necessitamos da provisão do Senhor diariamente sobre os nossos corações, sobre a nossa vida espiritual e nossa vida natural. Jeová Rafá é o Deus que nos cura, esse atributo de Deus que todas as quartas-feiras nós oramos por cura, e como nós temos recebido curas da parte do Senhor, como nós temos recebido retornos de cura de um Deus que te sara. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Você olha muito antigamente naqueles filmes que as pessoas, os guerreiros andavam com bandeiras, com estandartes, e ali mostrava qual tribo eles eram, qual batalhão eles eram, de qual nacionalidade eles eram. E ali ele fala, eu quero ser a tua identidade, eu quero ser a tua bandeira, você está identificado por mim. E a palavra de Deus também fala, a sua bandeira sobre mim é o amor. Então nós começamos a entender que sim, Deus é um Deus justo, sim, Deus é um Deus que condena o pecado, mas acima de tudo, Ele é um Deus que te ama, um Deus que te acolhe. Jeová Shalom, essa é fácil, Shalom é a paz, um Deus que gera paz ao teu coração, em meio às guerras, em meio às tormentas, você declara, Senhor, eu preciso da tua paz. Nós cantamos, a paz é uma promessa de um Deus que quer que você tenha paz. Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu provedor. Do Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada eu terei falta. O Senhor, Deus, é o meu pastor, é quem cuida de mim, quem me pastoreia. E nesse lugar eu entendo que nada eu terei falta. E é interessante que muitas vezes nós ficamos tentando decorar esse bando de nome de Deus, mas nós esquecemos da principal manifestação, que Jesus veio a essa terra para nos perdoar, mas acima de tudo, para revelar o Pai a nós. Revelar o nome de Deus como Abba Pai, como Paizinho, Paizinho amoroso, Papai, que é o que muitas vezes nós não oramos, clamando por um papai que nos ama, porque talvez você teve problemas com o teu papai natural, talvez você nem chama o teu pai de pai, você chama talvez pelo nome, mas nessa noite, que esse espírito de reconciliação venha sobre o teu coração, e que você consiga ser curado e declarar, o Senhor é meu papai, e eu estou seguro nesse lugar onde eu entendo, minha filha ainda não fala, mas quando eu chego em casa, ela abre um sorriso quando me vê. Quando você se torna pai, você começa a entender alguns atributos de Deus. O dia pode ter sido horrível, o dia pode ter sido tenebroso, mas basta o olhar do teu filho ou da tua filha e tudo muda. E eu creio que é esse atributo que Deus quer se revelar, especialmente nessa noite, essa cura vindo sobre você. Creia que Deus quer ouvir você, Ele quer ver o teu sorriso, Ele quer que você tenha
prazer em estar onde Ele está, de você procurar pelo Pai, e o Pai se revelou a você, e você hoje pode tomar posse de uma paternidade e vida. Quero te convidar a você a abrir a tua palavra lá em Lucas, capítulo 15, do 11 ao 24. Lucas 15, do 11 ao 24, que é a parábola do filho pródigo. É interessante que em Lucas 15, antes de chegar no versículo 11, nós temos duas outras parábolas. Uma é a parábola da ovelha perdida, que fala que um pastor tinha 100 ovelhas, uma delas se perde, ele guarda, protege 99 e ele sai em busca daquela ovelha perdida. Ele encontra, celebra, traz nos braços. Depois, logo em seguida, nós temos a outra parábola, que ela é a parábola da moeda perdida. Uma mulher perde uma moeda de alto valor, ela varre a sua casa, ela procura por tudo, mas encontra aquela moeda, né? Ela encontra aquela, pensando hoje, uma nota de 50 reais, mais ou menos, 50 a 100 reais mais ou menos, e ela se alegra porque ela tinha perdido, e ela chama as pessoas em volta. E é muito interessante que todas essas parábolas são escritas num tempo verbal em grego, que não existe tradução para português. Existe no grego, existe no hebraico, existe em algumas línguas, que ele não é nem passado e nem presente. Ele é algo que, para a tradução para o português, a gente coloca havia, como se fosse um passado simples. Mas ele é um tempo indeterminado. Tudo que é contado por meio de parábolas, ela não tem começo, e ela não tem fim, ela não tem uma data. Então servia para aquele momento 2000 anos atrás, mas continua servindo para você hoje. É um tempo verbal que a gente não consegue entender, e eu também não vou me delongar. Se você tiver qualquer dúvida a respeito de português, pastora Carla está à tua disposição, para depois te explicar todas as regras gramaticais, que ela ama isso, e Deus abençoe a vida dela, né? Mas a gente não vai ficar aqui te colocando coisas, né? Mas para você entender, existem algumas coisas na Bíblia que a gente muitas vezes não entende, porque a nossa compreensão da própria língua grega e hebraica é limitada. Mas então comece a pensar, quando Jesus fala por meio de parábolas, ele não falava apenas para aquele momento, mas ele continua falando para você hoje. Fala comigo, Jesus continua falando comigo hoje. E fala ali, Lucas 15, do 11 ao 24, fala assim: Jesus continuou por quê? Porque ele já tinha começado a falar outras parábolas. Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados, quando está empregados, muitas vezes na tua tradução, em algumas fala servos, mas a tradução mais correta seriam escravos. Então, quantos empregados, quantos escravos o meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Lembrando, trata-me como um dos seus escravos. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois o meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começou a festejar.
E depois o texto continua falando sobre as outras posturas, mas nessa noite eu quero encerrar aqui, nessa postura de pai e filho. Primeiro nós entendemos que Jesus, Ele vinha sempre o quê? Ensinar e revelar Deus a nós. Ele fala sobre o teu papel, a minha importância, a tua importância na casa do Pai. Lá na ovelha, o pastor precisou ir até ele, porque era uma pessoa, a ovelha é um animal burrinho, ela é um animal que não tem muito senso de direção. E é interessante que justamente a esse animal Deus compara você e a mim. Porque sem Deus nós perdemos a direção, sem Deus nós perdemos o foco, sem Deus nós muitas vezes não encontramos o caminho de volta para casa. Fala muito sobre uma pequena maturidade quando nós conhecemos a Jesus, ou estamos num processo de conhecer Jesus, que o pai precisa ir até lá, o pastor precisa ir até lá, pegar a ovelha, colocar nos ombros e levar para o aprisco. Mas aqui fala sobre filho. Filho entende a sua filiação, ele já tem mais maturidade na fé. E eu tenho certeza que nessa noite eu não estou falando para pessoas imaturas, mas eu estou falando para filhos e filhas amadas. E para o filho, o pai permite que ele vá e espera o seu resgate. E é por isso que nós precisamos entender, se nós queremos a herança de filhos, que todos nós temos acesso, nós precisamos ter maturidade de voltar à casa do Pai, sempre depois que nós erramos, de pedir perdão e retornar para a casa do Pai. Nessa noite eu não sei em qual estágio, como esse filho você está. Se você está na casa do Pai, se você está no processo de sair da casa do Pai, se você ainda está achando que nada vai acontecer, ou se você está num processo de crise existencial, com vergonha de voltar para a casa do Pai. Mas eu quero te falar que você veio para o lugar certo. Nessa noite o Senhor Jesus, por meio da redenção, por meio da sua ressurreição, quer ligar você ao Pai novamente. Nessa noite Jesus quer revelar o Pai ao teu coração. Não o Pai do Antigo Testamento, mas o Pai amoroso, o Abba Pai. E é interessante que ele chega, quando ele fala Pai, eu quero uma parte da minha herança. Todos os momentos que nós vemos a palavra pai, pai no hebraico é pater, aquele que me gerou, aquele que me formou, aquele que me deu vida. E quando ele disse, pai, eu quero tudo que é meu, ele fala, eu sei que você me gerou, eu sei que você me formou, mas mesmo assim eu não quero você, eu quero apenas o teu dinheiro. Já que você não morre, então me dá meu dinheiro, porque você não presta vivo. Seria mais ou menos isso que esse rapaz falou. Eu não me interessa, eu não quero ter comunhão com você, eu não quero relacionamento com você, eu quero apenas o dinheiro. Então me dá o dinheiro, já que você não morre, me dá o dinheiro. Seria basicamente isso que ele falou. Imagina o coração desse pai, e esse pai podia pegar uma bela de uma varinha, um belo de um chinelo e dar no lombo desse rapaz. Você está querendo minha morte, rapaz? Agora você vai, né? Você vai ver a punição. E esse pai fala o que? Ei, você quer ir? Você está liberado para ir. O irmão mais velho, a tradição falava que o irmão mais velho recebia a porção dobrada. Então esse rapaz recebe 1/3 de toda a fortuna do seu pai. Fala que ele tinha escravos, então prova que ele tinha muitos recursos, e ele recebe 1/3. Mesmo o pai ouvindo que ele queria, que o filho queria a sua morte, o pai o abençoa. Isso fala muito sobre a natureza de Deus. Isso fala muito sobre a nossa natureza, como nós não sabemos amar. Como nós precisamos olhar para a palavra de Deus e falar, eu realmente preciso amar mais o meu irmão. Eu preciso me dedicar um pouco mais. Mesmo sabendo, Senhor, aperfeiçoa em mim o amor, aperfeiçoa em mim o perdão, aperfeiçoa em mim o abençoar que esse pai faz. Mesmo tendo direito de não entregar esse dinheiro, o pai o abençoa, entrega. E fala assim, ele foi para um lugar distante, ou um lugar longínquo, dependendo da tua versão. Quer dizer, ali esse filho confirma, eu só quero o teu dinheiro, eu estou indo longe porque eu não quero contato com você. Eu não quero ter mais minha identidade, eu não quero mais relacionamento, eu quero apenas o teu dinheiro. Então por isso que eu vou cuidar da minha vida em outro lugar. Mas é interessante que se você continuar a leitura ali de Lucas 15, lá no final o irmão mais velho fala assim,
Mas pai, você está devolvendo tudo para ele que gastou com prostitutas, que gastou com orgias. Como que esse filho sabia? Como que o pai sabia? Em nenhum momento o rapaz que retorna fala onde ele gastou. Quer dizer que mesmo longe, o pai continuava olhando por ele. Mesmo longe, algum enviado daquele pai estava lá. Eu não sei quanto tempo demorou isso, a Bíblia não fala, mas eu acredito, 2, 4, 5 anos. E o pai tinha alguém cuidando daquele filho, olhando, sabendo exatamente onde aquele filho estava e o que ele estava fazendo. E mesmo assim, o livre-arbítrio deixou. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Mesmo sabendo que muitas vezes eu e você vamos para lugares errados, o livre-arbítrio nos permite, mas Ele sabe tudo o que nós estamos fazendo. E isso traz uma responsabilidade. Eu acho linda a história de José, quando ele é vendido para o Egito. Ele tinha todos os direitos do mundo, de ser quem ele quisesse numa nova terra. Fui vendido, estou longe da minha terra, estou num lugar, que não tem costumes igual os meus, então eu posso aqui ser quem eu quiser. Mas sobre José tinha uma identidade de filho. Ele sabia aquilo que a Bíblia falava a respeito dele, e por isso que ele falou não às tentações, por isso que ele falou não para a esposa de Potifar. Ninguém iria o condenar, mesmo sabendo que estava errado. Ele podia continuar numa vida dessa, mas porque ele tinha a sua identidade de filho, ele sabia que mesmo longe, ele precisava continuar sendo um homem íntegro. Mesmo longe, ele mantinha a sua identidade de filho. Que nessa noite você e eu tenhamos uma convicção de quem realmente nós somos em Deus, para que quando começar essa semana, você e eu levemos Jesus e o Deus Pai por onde nós passamos. As lutas virão, as aflições virão, mas a vitória do Senhor virá sobre a tua vida. Por isso mantenha firme a sua figura, o seu papel como filho de Deus. Procure ajuda. A palavra de Deus fala em Tiago 5, confessai os seus pecados uns pelos outros para serem curados. Se você precisa de ajuda, aqui é uma casa de paternidade que nós não queremos te julgar, mas nós queremos orar por você e te impulsionar para dias melhores. Mesmo em um lugar distante, você tem a escolha de estar junto com o Pai ou estar longe do Pai. E aquele jovem decide, escolhe, tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que desagradava ao Pai. E ele fala depois de ter gasto o quê? Uma parte. Como está na tua Bíblia? Depois de ter gasto tudo. Somente depois de ter gasto tudo, ele volta para casa. Somente quando ele entende, quando acaba exatamente tudo, ele começa um caminho de volta. E ele continua andando. E é interessante que muitas vezes a gente olha assim, aconteceu, foi uma tragédia. E ele começa a fazer outra coisa que era reprovável. Ele fala assim que ele foi encontrar um emprego aonde? Cuidando de porcos. Pastor, o senhor está dizendo que quem cuida de porco é alguém que é desprezível na palavra de Deus? Não, jamais. Mas para um judeu não existe nada mais impuro, um dos animais mais impuros que existem. Para os judeus, até hoje, os judeus não comem o porco por achar que ele é impuro. Então quem dirá cuidar de porcos, estar em contato com o porco, quer dizer, provável que realmente ele estava num lugar onde não se temia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era um lugar que não se respeitavam as leis judaicas, e mesmo assim ele vai para esse lugar de sujeira, de escravidão, de mau cheiro, de contra aquilo que Deus fala. Mas queridos, só um parentezinho, ali são os judeus e os muçulmanos até hoje, eles acreditam que eles olham apenas o Pentateuco, que fala sobre, no Antigo Testamento nós vemos que existia a condenação dos animais impuros, mas nós vemos lá no Novo Testamento, Paulo tem uma visão de um lençol sendo desenrolado, onde tem vários animais, e Deus fala, coma, e ele fala, não posso comer porque é impuro, coma, não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei, tá? Então só para vocês saberem, tá?
Sexta-feira o porco-paraguai está mais do que abençoado. Você não está em maldição de comer, né? Se não comer, você vai ter um vazio no teu estômago, né? Tremendo. Então, por isso que eu quero te relembrar disso. Então, só para relembrar, é uma cultura, porque eles vivem debaixo da lei do Antigo Testamento, eles não creem no Novo Testamento, os judeus, ok? Então, só para voltar, só para você entender por que era tão problemático o porco nesse texto e porque não é nenhum problema nós comemos porco hoje, amém? Aleluia! Então, toda vez que você comer um bacon, quando você estiver comendo porco-paraguai, você agradece a Jesus, porque foi graças a Ele que morreu, que purificou, que santificou, e hoje nós temos, né, livre acesso a essas e outras maravilhas gastronômicas. Voltando ali para o nosso texto, então ele vai lá e ele imagina os empregados, os servos, os escravos do seu pai tinham condições de vida e ele, como um filho, não tinha. Lá em João 10 fala assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem, mas o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas eu vim, quem eu? Jesus, vim para que tenham vida e tenham ela plenamente. Eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. E é interessante, aquele jovem já tinha perdido a sua identidade, ele já tinha perdido a comunhão com seu pai, e agora ele perde tudo que ele dava prazer, que ele tinha realmente como prioridade, que era o dinheiro. E é exatamente isso que o diabo faz quando nós abrimos mão do nosso lugar de filhos. Talvez hoje você está num período de perdas, e Deus quer encerrar esse ciclo na tua vida em nome de Jesus. Não espere gastar tudo para voltar para a casa do Pai. Corra hoje mesmo. Abra mão de tudo aquilo que tem te prendido no mundo e comece a correr para a presença de Deus, que fala: o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ou vida plenamente. E o versículo continua ali, no versículo 17, fala assim: caindo ele em si, um dia ele cai em si e fala assim: quantos trabalhadores do meu pai, versículos 17 a 20, do meu pai tem pão com fartura, tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. E continua o texto: e eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai. Lembra que pai, toda vez que ele fala pai, ele está falando: pai, você que me formou, você que me criou, você que me gerou, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Lembrando que empregados é escravos. A seguir, o que ele fez? Ele levantou e foi para a casa do seu pai. Quero parar por aqui. Ele não apenas caiu em si, mas ele toma uma atitude profética. Nessa noite, talvez Deus comece a gerar no teu coração, assim como Ele tem gerado nos nossos corações, áreas da nossa vida que nós precisamos cair em si, que nós precisamos ver: nossa, eu pensei que estava curado, eu pensei que eu tinha perdoado, eu pensei que eu amava, pensei que eu fazia algo, e nesses momentos nós somos confrontados pelo amor do Pai. Que nessa noite você não se sinta acusado, não se sinta julgado, mas você se sinta amado, que o Pai te quer de volta, o Pai quer você por inteiro, o Pai deseja a tua presença, e por isso você nessa noite pode declarar: Senhor, eu pequei, Pai, eu pequei, mas me aceita de volta, e Deus sempre vai ouvir. E é interessante que ele volta porque tinha acabado o seu dinheiro e não tinha comida. Inicialmente esse jovem, ele vai para a casa do teu pai porque a barriga dele estava roncando. Inicialmente esse jovem, ele começa um processo de mudança, porque ele perde tudo, e talvez no começo ele não estava tão arrependido, mas ele vai porque ele sabia: ou eu volto para a casa do meu pai, ou eu morro. E muitas vezes nós estamos nesse lugar. Mas vá para a casa do Pai, mesmo que talvez você ainda não liberou perdão sobre alguém,
comece a dar um primeiro passo. Mesmo que você ainda não consegue amar alguém, dá o primeiro passo em nome de Jesus. Vá por obediência, vá porque algo maior te move, e ao longo do caminho o Espírito de Deus começa a gerar sobre você e sobre mim a identidade, e eu e você começamos a entender que nós precisamos do renovo do Senhor, que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos nos santificar, que nós precisamos estar em contato com o Pai. Mesmo que talvez seja algo mecânico ou por obediência, se levante e vá hoje mesmo para a casa do Pai. Toda vez que você pega o teu guia devocional e você lê, investe 5, 10, meia hora do teu dia, você está dizendo não para as coisas desse mundo, e sim para as coisas do Pai. Mesmo que muitas vezes você não está com vontade, mas você abre a palavra de Deus, você vem para a macrocélula, você vem para um culto abençoado como esse. Talvez você saia por obediência, mas quando você chega na presença de Deus, algo começa a gerar no teu íntimo, algo começa a transformar, e aquela obediência se transforma em prazer, porque quando eu vou para a casa do Pai, o Pai me ama, o Pai me acolhe, o Pai traz algo sobre mim que é a identidade, que muitas vezes eu esqueço ao longo de uma semana de pressão. E eu me levanto e vou para a casa do Pai, eu me levanto e vou para a casa de oração, eu me levanto e venho para as quartas-feiras do turno de adoração e intercessão, eu venho para as células, eu venho para as programações, porque eu entendo que o Pai me chama, mesmo talvez sem vontade. Vem em nome de Jesus, e Deus vai colocar sobre você. A palavra de Deus fala que é do Senhor que vem o querer e o realizar, e o Senhor quer realizar algo sobrenatural na tua vida. Por isso se levante e vá para a casa do Pai. E a palavra de Deus fala lá em Mateus 7, de 7 a 11, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e ela lhe será aberta, pois todo o que pede, o que? Recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? E versículo 11 fala, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Repete comigo, o meu Pai, que está nos céus, derrama coisas boas sobre mim, quando eu peço. Fala para a pessoa do teu lado, o nosso Pai, que está nos céus, quer derramar coisas boas para você, para a tua casa, para o teu futuro, para essa semana. Basta pedir pelo nome de Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor e ter essa convicção. Ele quer dar coisas boas a nós. E foi lindo que essa palavra já estava sendo gerada ao longo da semana. E ontem nós tivemos a Chapel. Cada 15 dias nós temos a nossa celebração de jovens e adolescentes. E ontem a Damares ministrou, e vários versículos que ela usou ontem, com uma outra abordagem da oração, eram justamente os mesmos versículos que Deus estava movendo ao nosso coração. Por isso que eu falo, queridos, toda vez que você sai da tua casa, toda vez que você ora ao Senhor, Deus começa a revelar. Os jovens que estavam ontem já ouviram algo que hoje o Senhor Jesus complementa. Toda vez que você abre a tua palavra, você lê o teu devocional, Deus começa a falar algo para você. E quando você vem para uma célula, você vem para um culto, você vai falar, nossa, era isso que Deus estava falando comigo. Glória a Deus, aleluia. É um Deus que se move, é um Deus que quer se mostrar presente. E ele fala, o pai vendo, correu até ele e o abraçou. Imagine o coração desse pai, queridos. Imagine o coração desse pai de ver um filho que está fedendo, que estava imundo interiormente e exteriormente, um filho que provavelmente não tinha forças. Talvez esse filho chegou se rastejando aqui naquele lugar, mas o pai vai, corre até ele, o abraça e o beija.
É justamente assim que Deus faz com você e comigo. Mesmo sem forças, se arraste para a presença do Senhor, que o Senhor vai te abraçar. Mesmo talvez sujo, mesmo em pecado, corra hoje para a casa do Pai, que Ele quer te abraçar, Ele quer te perdoar, Ele quer te impulsionar a obras maiores, mas basta você dar o primeiro passo e ir até a casa do seu Pai. E ali no versículo 20 fala assim: compadecido. Compadecido é ser movido pelas entranhas, dar e ser movido pela compaixão, ter compaixão, porque naquela época achavam que as entranhas, onde estão as vísceras, são justamente a sede do amor e da piedade. Eles encontravam, então quando eu falava compaixão, é ser movido pelo amor, pela piedade, que hoje nós usamos o coração, naquela época eles usavam as entranhas. Uma pessoa que tinha errado, que tinha desperdiçado todas as oportunidades, mas na casa do Pai sempre haverá um lugar de vida, haverá um lugar de renovo, haverá um lugar de glória. Lá em Romanos 8, de 15 a 17, fala assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravizasse para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, pelo qual nós clamamos, o que? Abba, Pai, quer dizer, papai, Pai amoroso. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito, se somos filhos de Deus, e se somos filhos, nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para também participarmos da sua glória. É o Espírito Santo que pode colocar sobre a tua boca, sobre a minha boca: Abba, Pai, quer dizer, papai, paizinho amado, eu preciso de ti, eu fui reconciliado contigo, eu fui enxertado nessa família, eu fui adotado. E é interessante que fala, sobre uma família que nós fomos enxertados, mas fala ali, é o mesmo radical para pai, que nós vemos do filho pródigo, patera. A partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você não é mais alguém, você é filho de Deus, aquele que te gerou, aquele que te formou, aquele que te impulsiona para obras maiores. O pessoal do louvor já pode vir, por gentileza. O Espírito, nós podemos dizer Abba, Pai. Pelo Espírito de Deus nós podemos dizer Paizinho, Pai de amor, meu Paizinho, eu preciso de ajuda. E eu e você começamos a entender uma nova verdade: saio do medo, eu saio da condenação e vou para os braços do meu Pai. E nesse lugar eu sou envolvido. O filho começa a falar aquilo que ele fez, e o pai o abraça e fala: está perdoado. O pai, ele ouve a confissão do filho e imediatamente começa um processo de restituição. Basta você dizer: Paizinho, eu errei. E fala que ele recebe as melhores roupas. O pai fala: depressa, tragam as melhores roupas. Talvez em outra versão vai falar: tragam a túnica, tragam um anel e tragam uma sandália. E depois fala sobre a festa, sobre o novilho gordo. E é 3 verdades que são muito interessantes. A túnica era como se fosse uma capa que se usava por cima da roupa, e ela declarava o status social de uma pessoa. Pelas cores, pelo tipo do tecido, se via se a pessoa tinha ou não dinheiro. Um escravo, lembra que ele fala: eu quero voltar a ser escravo, eu quero voltar a ser um dos seus. Os escravos não usavam túnicas, eles usavam roupas grosseiras. Mas o pai fala: traga uma roupa dessa família. Ele vai voltar a ser identificado como um filho dessa casa. Ele vai voltar a ser identificado como parte dessa casa. E é interessante que não fala assim: vai primeiro dar um banho nesse fedido para depois trazer a capa. Você vê isso na tua palavra? Eu não. E é interessante que a palavra de Deus fala que quando vem esse manto sobre nós, o nosso jugo é deixado para trás, a sujeira é escondida, porque o Senhor coloca a sua identidade. Você faz parte dessa família, você tem acesso novamente a essa classe social. Daí depois fala sobre um anel. Anel fala sobre aliança, mas especialmente, você olhando naquela época,
Quem tinha um anel tinha propriedades e tinha autoridade. O anel representa autoridade. Você já deve ter visto em filmes quando o rei jogava tipo uma cera e ele pegava e usava o anel com monograma da família, com símbolo real para selar as cartas ou assinar as cartas. Quando o pai entrega aquele anel para aquele filho, ele fala: você tem direito novamente de governar. Você tem direito de novamente selar, assinar as coisas em nome da família. Você tem novamente a autoridade de filho, de governo e de perdão. E por final, fala: tragam as sandálias. Sandálias falam sobre liberdade. Os escravos andavam descalços e somente quem era livre podia usar sandálias. Naquele momento o pai falava: você não é mais escravo, você não é mais alguém comum, você é um filho, você tem liberdade, autoridade, identidade e liberdade. É para isso que Deus quer, é isso que Jesus veio para te perdoar, é isso que Jesus veio para fazer. Repete comigo: identidade, autoridade e liberdade. Vamos ficar em pé para nós podermos cantar essa canção. E é interessante que lá em Lucas 11 nós vemos que os discípulos estavam lá pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. E ele fala: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Quando Jesus declara Pai, é novamente Pater, aquele que me gerou. Toda vez que você ora, a oração talvez mais simples, mais comum, que nós oramos muitas vezes banalmente, e nós declaramos Pai nosso, nós estamos declarando: o Senhor me gerou, o Senhor me fez a sua imagem e semelhança, e por isso eu escolho andar debaixo das suas leis. Não porque eu sou obrigado, mas porque eu quero. Quando o filho retorna para a casa do pai, ele precisa entender que volta a ter regras. Ele fez tudo errado quando ele fez o que ele queria, mas quando ele volta para a casa do pai, ele entende que ele precisa seguir as regras do pai. Toda vez que você volta para a casa do pai, você começa a aceitar, e você vê que o jugo não é pesado, mas pelo contrário, é leve. Que a lei do Senhor é proteção sobre a tua vida, sobre o teu relacionamento, sobre o teu casamento e sobre o futuro. Toda vez que você declarar Pai nosso, Pai, toda vez que você começar a orar, em vez de você começar a orar com palavras lindas, palavras difíceis, você começa a orar: Paizinho, Abba Pai, o meu Pai, quem me gerou, quem me amou, quem me formou, eu preciso de Ti. Enquanto nós cantamos essa canção, começa a orar para esse Pai, pede para que esse Pai devolva sobre você essa identidade de filho. Mas talvez se nessa noite você necessita de uma oração, quero te convidar a você vir aqui na frente, porque nós queremos, como pais, não te condenar, mas te amar, te impulsionar e declarar que há uma identidade que quer ser restituída sobre a tua vida, há uma autoridade que precisa ser reconstituída na sua vida, há uma liberdade que precisa e vai ser restituída na sua vida. Ou talvez, se você até hoje você não é filho de Deus, se até hoje você não fez essa oração, se você precisa fazer essa oração, vem aqui na frente que nós queremos orar com você. Você precisa sair daqui dessa noite com a convicção que você é um filho amado de um Pai bondoso, em nome de Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou.